Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma alegria podermos retornar a esta casa amiga para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Isso é bom porque a gente que vai falar, a gente também aprende mais, quando a gente tem que estudar um pouquinho, tem que fazer aquela mensagem. E também é bom porque a gente revê os amigos, faz novas amizades. E essa troca de conhecimento ela é muito importante. Por quê? Porque na doutrina espírita e no movimento espírita não existem donos da verdade. Nós somos todos aprendizes. Herculano Pires costumava dizer o seguinte, ele ressaltava a questão do estudo, que é importante ao espírita estudar, mas que deveria ter um cuidado, não querer passar de aprendiz a mestre, porque ele dizia que mestrado em espiritismo a gente só completa no mundo espiritual. E eu concordo plenamente, porque os conhecimentos espíritas, o conhecimento das leis de Deus, das leis naturais, o que a gente tem aqui na Terra é só uma pequena faixa de conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Há muitas coisas desconhecidas para a gente ainda que só com o tempo é que a gente vai ter acesso a isso. Então temos uma longa jornada pela frente. E tenho aprendido a duras penas essa verdade, porque é muito difícil a gente ser humilde. E às vezes a gente estuda um pouco e começa a achar que sabe muito. E a vida nos dá lições. E a gente aprende. Eu me lembro uma vez que me chamaram para fazer um estudo sobre a família, que eu gosto muito dessa área. E o rapaz marcou comigo e combinou 2 horas, que eu preparasse um estudo de 2 horas. Eu preparei o estudo para 2 horas. Isso com uns 2 ou 3 meses de antecedência. Quando foi no dia que eu cheguei lá, ele disse, preparou, está tudo certo? Preparei. Então, estudo preparado para 2 horas. Ele disse, não, mas é 1 hora só. Aí eu disse, mas... Aí eu não ia discutir com ele, né? Não, tudo bem. Aí comecei a cortar na cabeça, né? Eu vou cortar aqui, cortar ali, cortar aqui, cortar ali. E aí a gente se sentou num círculo assim grande, né? Para fazer o estudo, o salão era grande. E aí ele chamou uma moça para dirigir a reunião. Aí ela disse, vou fazer um exórdio. Eu digo, meu Deus, vai fazer um exórdio. O tema já diminuiu 1 hora. Bom, mas tudo bem. Ela começou a fazer o exórdio. Gente, sem brincadeira, ela fez 30 minutos de exórdio. Aí sobrou 30 minutos. Aí, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer em 30 minutos? Porque ele tinha um horário que ele tinha que obedecer, que não podia passar aquele horário. Aí ela terminou o exórdio, vou fazer uma prece. Foi a prece mais longa que eu já ouvi na minha vida. Ela gastou mais ou menos 5 a 6 minutos para fazer a prece. Ou seja, sobrou para mim uns 25 minutos para fazer um estudo sobre a família, que eu tenho preparado para 2 horas. Aí, internamente, isso faz muito tempo, internamente deu aquela revoltada. Eu disse, meu Deus, como é que pode um despreparo desse? Como é que eu vou fazer agora? Aí eu tive esse pensamento de mágoa, de chateação. De repente se ouviu um barulho no salão. E foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Sabe o que foi? As cadeiras dessa de plástico, a minha quebrou. Eu estava com voou livre para tudo que ela, eu caí de costa assim. Totalmente vendido, de costa, no chão assim. Aí foi aquele rebuliço, o pessoal foi me ajudar, me levantar ali, e eu entendi. Nunca mais eu reclamo, onde quer que eu vá. Se me der só 5 minutos eu falar, eu falo, não tem problema. Aprendi a lição. A gente tem que ter humildade. Ainda mais quando a gente é convidado. A gente está indo na casa de alguém, a gente tem que se adequar às regras daquela casa. Não é? Então a gente vai aprendendo. Enfim, então a doutrina espírita ela nos alarga o modo de enxergar a vida e nos faz pessoas mais responsáveis, mas também mais conscientes do nosso papel aqui na Terra. E embora a gente não tenha um domínio de todas as leis naturais, mas o que a gente já conhece já nos ajuda a entender melhor diversas coisas que acontecem conosco. E o Espiritismo nos traz a chave de muitas passagens evangélicas, porque, na verdade, o Espiritismo, um dos seus propósitos é reviver o ensinamento de Jesus como Consolador prometido. E muitas passagens de Jesus a gente só consegue entender um pouquinho mais com a chave que o Espiritismo nos traz. Porque fica nebuloso, tem passagens que a gente fica, meu Deus, o que Jesus queria dizer com isso? Uma delas é essa. Eu vou ler aqui um trechinho, tá certo? Porque os fariseus, que eram aqueles estudiosos entre os judeus, eles gostavam de fazer perguntas capciosas para poder derrubar Jesus.
E que isso, até hoje, isso existe, até no trabalho. Quem já passou por isso? Você está no trabalho e tem um colega que ele quer ser o bom o tempo todo. Então, quando é um assunto que ele conhece, aí ele fala bastante sobre aquilo. Quando é um assunto que ele não conhece e você vai falar, ele minimiza, ele corta, ele atrapalha. Já passaram por isso alguma vez? Ou não? Não é? É muito comum, porque são pessoas que querem o brilho, que querem estar assim na ribalta e não querem que o outro tenha seu espaço. Jesus não buscava isso. Mas a sua presença naturalmente levava as pessoas, ele era atrativo. E isso causava ciúmes naqueles que querem ser os bambambãs, vamos dizer assim. Então fizeram a seguinte pergunta para ele. Está em Mateus, capítulo 19, de 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Despedir seria entregar, devolver para os pais, né? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Essa é a resposta de Jesus. Aí, gente, fica aquela dúvida. Não separe o homem, pois, o que Deus juntou. Será que Jesus estava dizendo que não, de uma forma absoluta, que em hipótese alguma um casal deveria se separar? Isso é importante a gente ter essa ideia, porque quando a gente vê literalmente, a gente pode ter essa impressão. E a gente precisa, como nos diz muito o Haroldo Dutra, e Arthur Valadares também, que é um excelente palestrante, no YouTube a gente encontra, para a gente entender o que Jesus queria dizer, a gente tem que voltar para entender a cultura do povo naquele contexto daquela época. Então, naquela época, entre os judeus, as famílias tinham um peso muito importante, porque a gente sabe que na história lá dos judeus tinha as 12 tribos de Israel, que formava toda a população de Israel, que eram divididas em clãs, em tribos, né? 12 tribos, cada tribo era dividida em clãs, e esses clãs eram divididos em famílias. Nessas famílias havia um pai que era o chefe, a autoridade ali. E a mulher naquela época, a situação da mulher naquela época era muito difícil. Para se ter uma ideia, a filha, quando casava, certo? O pai dessa moça, ele cobrava o dote. Mas vocês sabem por que ele cobrava o dote? Alguém desconfia por quê? Isso é interessante porque não havia nem a preocupação de esconder, era tão natural isso, que se fazia abertamente o motivo. O motivo era o seguinte: é que a família estava perdendo uma mão de obra dentro de casa. Estava perdendo uma pessoa que cuidava dos afazeres domésticos e ajudava ali. Então, na cultura deles, era natural que alguém pagasse para compensar a perda de uma pessoa que ajudava nos trabalhos domésticos. Então, a mulher, naquela época, ela se restringia a esse papel de serviçal do lar. Então, e era aceita, inclusive, as mulheres, fazia parte da cultura do povo. A gente não pode julgar, porque isso foi o quê? Criado há milhares e milhares de anos atrás. Hoje em dia as coisas estão mudadas, mas ainda assim a mulher ainda tem dificuldade em encontrar o seu espaço na sociedade. Mas está bem melhor. E Jesus ele já coloca de uma maneira diferente. Sim, então a mulher, o homem, ele tinha o direito, segundo os costumes, de ter diversas esposas. Era um costume politeísta. Ele teria quantas ele tivesse condições de sustentar. Então, se ele fosse rico, ele poderia ter várias mulheres. Se não fosse, ele teria uma só e olhe lá. Né? Mas era uma coisa que era aceita ali naquela sociedade. Ainda hoje, né? Em alguns países ali, né? Eu não sei se em Israel ainda é, mas talvez nos países árabes ainda é permitido, né? Somente aqui. Né? Pois é. Em pleno era moderna, né? Então, veja, tudo isso serve de reflexão para nós. E serve para a gente pensar, por exemplo, como era difícil para a mulher hemorroísa, por exemplo,
Porque os judeus daquela época eram tão preconceituosos em relação à mulher, que a mulher, quando estava no seu período de menstruação, o ciclo natural, ela era considerada impura. E o homem não podia tocar a mulher naquele período, porque era considerado impuro também. Eles tinham realmente uma aversão a sangue, né? E consideravam a mulher impura por conta de um fenômeno perfeitamente natural que é ligado à reprodução. Era ignorância, mas também muito de machismo, né? E a mulher sofria. Imagine, então, uma mulher como a mulher hemorroísta que sangrava o tempo todo, como ela era rejeitada. A própria família não queria papo com ela. A situação dela era terrível dentro daquela sociedade. Era muito rejeitada. E ela conseguiu aquela história que todos nós já conhecemos, ao lado de Jesus, e conseguiu sua cura. E Jesus até diz, vá, a tua fé te curou, né? Tudo isso são reflexões que ele tem que fazer para entender o contexto em que Jesus estava. Então, o homem naquela época, ele tinha essa possibilidade, porque a lei de Moisés permitia que ele entregasse, devolvesse a mulher. E eles perguntavam, é possível fazer isso por qualquer motivo? E Jesus, ele dá um ensinamento ali que serve para a nossa reflexão. Será que ele queria dizer que não deveria separar nunca? Ele mesmo diz ali, mais abaixo, em outra parte, que nos casos de adultério, poderia se despedir a mulher. Mas observe bem, então Jesus também concordava com isso, mas observe bem que a mulher adúltera naquela época ela era apedrejada. Ele já coloca uma coisa mais suave. Não apedreje, devolva, você não pode viver mais com ela. E, de certa forma, a gente tem que levar em consideração que um casamento é um acordo de fidelidade entre as pessoas, né? Naquele momento que eu contraio o casamento com alguém, eu estou me comprometendo a ser fiel àquela pessoa. E ela, muito embora a cultura fosse poligâmica naquela época. Tá certo? Mas no nosso momento atual, de monogamia, na nossa sociedade aqui no Brasil, o que se espera é que um respeite o outro e que haja realmente esse comprometimento, né, de fidelidade. Bom, mas a gente vai vendo depois se Jesus quis dizer realmente que não poderia separar de jeito nenhum o casal. No livro Pai Nosso, que eu trouxe até ele aqui, para a gente refletir um pouco juntos, que é um livro de Meimei, o Espírito. Esse livro é de histórias infantis, infanto-juvenis, vamos dizer assim. Mas ele é de uma beleza incrível. E as histórias, eu acho que são mais para adulto do que para as crianças, sabe? Então, uma das histórias que é narrada é a lição da bondade. Então, essa história, Meimei narra o seguinte, que naquele momento em que Jesus entra em Jerusalém e entra sentado num burrico, e as pessoas começam a salve o rei dos judeus, hosanas ao libertador, fazendo aquelas homenagens a ele. Por quê? Porque o povo judeu estava naquele momento dominado por Roma e esperava um Messias guerreiro, libertador, que fosse libertar o povo de Israel do domínio dos romanos. E Jesus ouvia tudo aquilo, aquela festa, aquela algazarra, sem muita empolgação, porque ele sabia que aquilo ali, tanto é que aconteceu, muitos daqueles que fizeram aquela homenagem ali, trocaram ele por Barrabás depois. Mas ele sabia que aquilo ali não era, as pessoas não estavam entendendo a missão real dele. Era mais uma alegria que era cheia de revolta, de ódio. Ele queria que o povo ficasse contente, mas não com ódio, com revolta. Isso serve de reflexão para os nossos dias atuais. Porque a gente tem visto, irmãos, até colegas espíritas, destilando ódio, porque é de uma linha política ou outra, mas isso não faz sentido para nós que somos cristãos. Né? A gente tem nossos deveres e direitos políticos, devemos exercê-los, mas com respeito. Não precisa a gente ficar com raiva, com ódio de ninguém, seja lá o que for. Porque seja lá quem for, é um irmão nosso. Não é assim? Então precisa respeitar um ao outro. Enfim. Então Jesus ia caminhando no burrico e uma moça chegou com uma braçada de rosas. Vocês conhecem essa história? Não? Já ouviram falar? Não? Chegou com uma braçada de rosas e disse, Senhor, eu quero entregar essas rosas para colaborar na construção do reino de Deus. E Jesus, pacientemente, porque ele sabia que o que ela estava dizendo, ela não compreendia qual era realmente a missão dele,
mas era um coração bem intencionado. Então ele olha para ela e disse: minha filha, você quer realmente servir ao reino dos céus? Ela disse: sim, Senhor, eu quero. Então faça o seguinte, traga um pouco de capim e de água para o burrico que está me servindo. E assim ela fez. Saiu e voltou com um pouco de capim, um pouco de água e deu para o burrico. Jesus ficou muito satisfeito com aquilo e ela compreendeu que na construção do reino de Deus, o que Deus espera e Jesus também espera de nós, é a bondade sincera e fiel de coração. Nada mais do que isso. Nos nossos mínimos atos do dia a dia. Não é uma construção exterior. Em outra passagem, no livro Boa Nova, Jesus diz o seguinte, que o reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. Então ele quer dizer que essa construção do reino dos céus é construída dentro de nós. E não fora. É lógico que a gente faz as obras exteriores, mas essas obras exteriores, todas elas, todas, sem exceção, elas são exercícios para a gente fazer construções internas. Quando eu atendo uma pessoa, eu estou exercitando a paciência, né? O desejo sincero de colaborar com o outro, de atender, de acolher. Tudo isso são virtudes que eu estou adquirindo, mas o ato externo vai provocar mudanças dentro de mim. Então isso é importante a gente verificar. Tem uma passagem, uma tirinha de Mafalda, não sei se vocês já leram, sai no jornal, e é um autor argentino que faz essa tirinha. E nessa tirinha, eu achei muito interessante, porque ela liga a televisão, e aí está passando as propagandas. Ela diz, comer, consumir, beber, compre. O que estão pensando que nós somos? Isso é uma criança, a Mafalda, né? E aí ela sentada num puff, aí ela para e diz, e quem nós somos? Vê a reflexão que ela fez, né? Aí uma hora ela se dá conta, vai lá e desliga a televisão e diz, eles sabem que nós não sabemos quem nós somos. Eu não sei se o autor dessa tirinha tem a ideia da profundidade que tem essa historinha. Porque realmente, nós somos vítimas, vamos dizer assim, de todas essas tentações e atrações que o mundo nos traz da matéria, porque não sabemos efetivamente quem nós somos. Porque se nós fôssemos mais conscientes do que de fato nós somos, nós não seríamos tão escravos da matéria. Eu não estou dizendo que ninguém possa assistir televisão, que não possa comprar alguma coisa, não. Mas a gente ser dominado por isso, há pessoas que desenvolvem até problemas, distúrbios mentais por consumismo, que não consegue ficar sem consumir. E tudo isso fruto de um desconhecimento do que nós realmente somos. E a doutrina espírita vem nos trazer esse entendimento, vem nos mostrar que todos nós, sem exceção, somos um espírito imortal. Somos criados por Deus e viveremos eternamente, viveremos por todo o tempo. Mas Deus nos cria simples e ignorantes. E o que quer dizer isso? Ignorante é porque quando a gente é criado, a gente não sabe de nada, ele não tem conhecimento. E simples por quê? Isso aí o pessoal... Tem professor aqui? Pronto, os professores vão entender bem isso. É porque nós não temos ainda as habilidades e competências desenvolvidas. Somos simples. Então, a gente vai encarnar em corpos materiais, densos, difíceis, com muitos problemas, para a gente poder passar por inúmeras experiências e desenvolvermos essas habilidades e competências que, em última análise, são a lenta construção do reino dos céus dentro de nós, que é o objetivo da vida. E quando a gente tem esse sentido da vida, a gente passa por isso aqui sem dar um valor excessivo ao que é transitório e começa a valorizar aquilo que é permanente. Isso nos ajuda em muitas situações, até nas crises do casamento. Porque eu tenho um caso, vou contar um caso, de duas irmãs, são conhecidas minhas, mas esse caso é muito antigo, não tem problema nenhum de contar. Uma era mais velha, a outra era mais nova. A mais velha, então, casou-se e o marido pulou a cerca, vamos dizer assim, né? Traiu ela. E foi de uma maneira que todo mundo ficou sabendo, que tem aquelas coisas que são escandalosas mesmo, né?
A família toda ficou sabendo e foi aquela coisa toda. E aí a mais nova disse para a mais velha, olha, você nem pense em aceitar esse homem de volta. Que foi uma coisa escandalosa, foi uma vergonha. Não aceito de jeito nenhum. E a mais velha disse, está certo. Mas depois o marido voltou, pediu perdão a ela, disse que ia mudar. Certo? E ela aceitou ele de volta. E de fato ele mudou. A mais nova ficou enfurecida. Com muita raiva. Não admitia uma situação daquela. O tempo passou, a mais nova também se casou. E o marido também cometeu o adultério. E ela botou ele para fora? Não. Ficou com ele, perdoou também. Eu não estou dizendo aqui que nós temos obrigação de continuar com uma pessoa que já não atende aquele contrato, aquele acordo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que cada um sabe onde o calo aperta. A gente não tem o direito de dizer ao outro que fica ou não fica com o outro, porque só o casal é que vai saber. A gente pode até dar se a pessoa pedir um conselho, a gente dá uma orientação, mas a decisão de ficar ou não com o outro é daquela pessoa. Então, com a doutrina espírita, a gente começa a valorizar o que é permanente. Porque se eu penso assim, ora, ele me traiu agora, mas eu vou pensar, se eu acredito na reencarnação e eu voltei e estou com ele, tem algum motivo para estarmos aqui juntos. Se eu ainda o amo ou a amo, não vale a pena eu tentar? Porque mesmo que ele esteja errado agora, mais para frente ele poderá melhorar. Então a gente deve fazer essa reflexão. Não somos obrigados, porque temos o livre-arbítrio. Se o outro não está sendo um bom companheiro ou uma boa companheira, a doutrina nos explica que, inclusive, se chegou ao ponto do nosso relacionamento estar tão degradado que não existe mais o amor e a gente está até se agredindo, é preferível que se separe, para que não e se divorcie, para que não haja algo pior naquele relacionamento. Mas Emmanuel nos alerta que todo envolvimento que a gente tem com alguma pessoa, se ele for interrompido, ele terá que, de alguma forma, ser completado no futuro. Né? Isso acontece mesmo. Se eu tenho uma relação com alguém, tá certo? E por algum motivo aquilo, eu caio fora dessa relação, não dou a oportunidade. Porque, veja, a gente fala de adultério, mas tem casamento acabando por besteira. Né? Adultério é uma coisa realmente difícil. A pessoa ter a coragem moral de continuar com aquela outra pessoa. Mas nós temos visto separações por bobagem. Isso a gente deve ter muito cuidado, né? Então, se surge uma oportunidade, né? Uma situação que nos leva a questionar o nosso casamento, a gente deve refletir. Por que será que eu estou ao lado dessa pessoa? Porque muitas vezes, aquele problema que aquela pessoa apresenta, aquele comportamento que nos irrita, por exemplo, ele se trata de algo que, de alguma forma, a gente contribuiu para ela ser assim. Vou dar um exemplo. Quer ver uma coisa que irrita muitas mulheres? É aquele marido inativo, que não tem muita iniciativa, que não corre atrás. É ou não é? É, não é? Pois é. Mas a gente não sabe, no passado, o que nós fizemos, qual a nossa parcela de contribuição para ele ser desse jeito. Essa é uma primeira reflexão que a gente tem que fazer. Né? Se minha esposa, vamos uma coisa que irrita, é aquela mulher que é perfeccionista, mania de limpeza, uma loucura. Isso me irrita muito, mas o que foi que eu fiz? Qual a minha contribuição para ela ser tão assim exagerada na limpeza? Estou falando de exagero, né? Aquilo que é além do normal, né? Porque ele tem que ser higiênico, tem que fazer a limpeza mesmo. Mas às vezes a gente tem exageros. Pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que na pia para lavar prato tem 4 ou 5 buchas. Uma para cada coisa. Né? Aí já começa a exagerar. Tem uma sandália para cada ambiente. Tem coisas assim. Aí já começa a entrar em transtorno. Mas só que a gente não sabe o que a gente fez. A gente deve refletir sobre isso. Por outro lado, uma boa reflexão que a gente tem que fazer é que aquilo que me irrita no outro é uma oportunidade de exercício para mim. Porque lembra que eu falei, nós fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento e sem habilidades e competências. À medida que ele vai adquirindo conhecimento e coloca esse conhecimento em prática, a gente vai adquirindo a experiência e vai criando essas habilidades e essas competências. Certo?
Concorda? Os professores. E de encarnação em encarnação a gente vai se aperfeiçoando. Ok? E existe uma coisa que a gente tem que ir deixando ao longo do tempo, que é o orgulho e o egoísmo. Que são duas chagas que têm que ser trabalhadas. A gente só vai ser verdadeiramente feliz e pleno quando não tivermos mais em nós o orgulho, que é aquela coisa que faz a gente achar que é melhor do que todo mundo. Por isso que a gente se irrita com o outro. Porque a gente acha que o outro, como eu sou o melhor, o outro não deveria fazer tudo do jeito que eu gosto, para me agradar, porque eu sou o melhor do que o outro. O orgulho nos faz, é um pensamento, a gente não pensa assim explicitamente, mas lá no íntimo é isso que a gente acha. O vizinho está fazendo para mim, por que ele está fazendo isso, se eu sou superior a ele? Então aquilo incomoda. Quando a gente é humilde, a gente não se incomoda mais tanto com os defeitos dos outros. Embora a gente vá em busca da justiça, para evitar que alguém abuse, tudo bem, mas sem se irritar. O que não é uma coisa fácil. E a gente vive um momento que a irritação está à flor da pele, concorda? Então a gente tem que estar muito vigilante. E aí a gente faz essa reflexão. Se minha esposa tem algo que me irrita, eu tenho uma oportunidade de exercitar a paciência, exercitar a tolerância, exercitar o perdão, exercitar o amor, como nossa irmã disse. Que é a melhor resposta, para a melhor devolução que a gente pode dar é o amor. Por quê? Porque isso vai fazer bem para a gente. Isso vai fazer as mudanças interiores que vão nos preparar para sermos verdadeiramente felizes na verdadeira vida. Porque essa vida aqui não é a verdadeira. Tanto é que na verdadeira vida nosso irmão anda, corre, faz estripulias. Na verdade, como eu soube aqui nos sonhos. Porque lá é a verdadeira vida. Aqui é tudo transitório. Tudo transitório. Passa de um jeito. Um dia desse eu era um garoto. Eu olho para trás, mas voou. E já tem que ir embora. Mas muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Como se fosse viver eternamente aqui nesse corpo. Há até irmãos nossos que querem a imortalidade, mas querem a imortalidade nesse corpo. Não dá. Porque a matéria ela é toda transitória. As suas modificações não permitem uma vida eterna no corpo. A gente pode até prolongar um pouquinho mais, com os estudos, o conhecimento que a gente tem, mas vida eterna é impossível. Só um espírito. E outra, para que a gente ficar encerrado num corpo que nos prende à terra, a gente vai poder viver num corpo de esplendor, quando a gente conseguir. Vai poder voar, volitar, ir a outros mundos, conhecer tantas coisas. Ficar preso nesse corpo aqui na terra, para quê? É essa a vida que a gente quer para a nossa vida eterna? Não. Embora ela seja útil e importante, a gente tem que valorizar a nossa vida. E valorizar a nossa vida familiar, nossa vida conjugal. Mas com aquele traste que eu casei, sim, aquele traste é o companheiro ideal para as suas necessidades. Mas aquela mulher mal-amanhada que não cuida bem da casa, sim, ela é justamente ela que vai servir de exercício para você ficar bem. Agora, completando o que eu comecei a falar. Se eu fujo disso, por orgulho, por egoísmo, o que acontece? Eu crio uma necessidade de estar com aquela pessoa em algum momento e reparar. Porque não tem que aprender a amar um ao outro? É muito raro um divórcio ser amigável. Conheço alguns que conseguiram, mas é muito difícil. Normalmente fica um com ódio do outro. E o que é pior, às vezes transferem isso para os filhos. Não é verdade? Então, esse tipo de coisa, o Espiritismo não estimula esse tipo de coisa. Se vai se divorciar, tente fazer da melhor forma possível, para não ficar inimigo um do outro. Até porque a gente vai ter que se reencontrar em algum momento. Ficou preocupado, agora vai ter... meu Deus do céu. Não, mas não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Eu tenho um amigo meu que dizia o seguinte, Alain, ele já com 40 anos de casado, eu não entendo por que eu casei com fulana. Eu disse, por quê? Porque quando eu era jovem, namorava com ela, eu chegava perto dela, eu tinha enjoo. Era mesmo. Foi. E mesmo assim eu casei. Por quê? Aí eu não disse nada, né? Mas eu imagino que justamente o compromisso do passado, que a gente não consegue fugir. Martins Peralva fala ele faz uma classificação dos casamentos. Ele classifica em 5 tipos. Tudo bem que é só para efeito didático. Mas o primeiro seriam os casamentos acidentais. É aquele, as pessoas se encontram num carnaval da vida desse, aí resolvem se casar, aquela coisa bagunça. Pode ser até que dê certo, mas normalmente não dá. Se separa
rapidamente. São encontros fortuitos. Não existe uma ligação mais forte entre aquelas pessoas. Existem os casamentos provacionais, que aí são aqueles espíritos que têm ligações pretéritas, que precisam estar juntos para um ajudar o outro a progredir. Martins Peralva é um autor espírita, já desencarnou, e muito sério, um autor muito sério. Então, esses casamentos provacionais são aqueles de pessoas que precisam, são pessoas imperfeitas, cheias de problemas, que têm ligação um com o outro, que talvez já tenham tentado e não deu certo, estão voltando junto para ver se consegue se entender, tá certo? Embora não vão ter que ficar juntos para sempre, né, por toda a eternidade, como marido e mulher, como alma gêmea, porque a gente sabe que não existe alma gêmea. Existem almas que têm afinidade, sintonia entre si. Mas no futuro a gente vai aprender a amarmos a todas as pessoas, de uma maneira pura, né? Enfim. Existe um terceiro que são os casamentos sacrificiais. São aqueles casamentos onde um espírito mais elevado aceita reencarnar para casar com uma pessoa, para ajudar aquela pessoa a progredir. São espíritos realmente que se submetem ao sacrifício para ajudar o outro. Esse que está sacrificando não precisa reparar nada. Não precisa testar mais nada. Ele já está numa situação melhor, mas ele vem em sacrifício para ajudar. Então tem muitos casos desse tipo. Eu conheço um na minha família, de minha avó por parte de pai. E não tem problema de eu contar essa história, que a família toda sabe já, que meu avô, eu não sei se eu já contei isso aqui, meu avô era um homem muito duro. E tratava a minha avó de uma maneira que vocês não têm ideia. Para vocês terem uma ideia, ele comia o mamão e dava a casca para ela comer. E ela comia, sem reclamar. Quando ele estava na sala com alguns amigos conversando e ela aparecia, você dê meia volta, que aqui é conversa de homem. Ela dava meia volta e ia embora. Ele sempre tratou ela com uma grosseria tremenda. Eu sempre fui muito afinado com ele, para vocês tiram o que a minha qualidade, né? A gente sempre se deu muito bem. Eu e meu avô. Ele desencarnou, ela também desencarnou. Depois de alguns anos, numa festa de família, uma médium deu passividade e meu avô se comunicou. Sabe o que ele disse? Primeiro pediu perdão a todos os filhos, porque ele foi muito duro com os filhos. Depois de pedir perdão a todo mundo, disse, olha, eu ainda sofro muito as consequências do meu comportamento e eu só não estou pior, porque Maria, minha avó, de onde ela está, ela me ajuda. É um casamento sacrificial. É aquele espírito mais elevado que vem para ajudar um mais sofredor. Então, há esse tipo de casamento. Há também homens que fazem esse papel, não é só a mulher não, viu? Tá certo? Às vezes é o homem que vem. Há uma história muito linda no livro Ressurreição e Vida. Vou indicar para vocês procurarem, viu? Para se darem uma lida. Deve ter na biblioteca. Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói, o espírito, psicografado por Ivone Pereira. E tem a história do príncipe Viazensky. É linda essa história. O sacrifício dele para ajudar uma mulher. É linda, linda, linda. O nome da história é A Bela Olga, porque Ressurreição e Vida são várias histórias. A Bela Olga, é linda essa história. O espírito de sacrifício desse príncipe. Enfim. Existem também os casamentos afins, que são aqueles espíritos que têm afinidade e que, quando se juntam, levam uma vida boa, harmonizada, porque eles são afinados. E principalmente se são afinados no bem, não é? Então eles vivem um casamento harmônico. E existem os casamentos transcendentes, né? Que aí a gente... um exemplo seria Allan Kardec e Amélie Gabriele. Um casamento transcendente. Espíritos missionários que vieram juntos se casar para fazer uma grande missão da codificação espírita. Por sinal, vai ter o filme agora, e o filme mostra um pouco mais a contribuição de Amélie na codificação, porque às vezes fica meio esquecido. Mas sem ela, Kardec talvez não tivesse conseguido. Ela apoiou muito, muito mesmo. Né? E sempre com discrição. Certo? Bom, então tudo isso é para a gente refletir a importância da formação da família e do casamento, que o casamento é que vai formar a família. E aí, a gente não pode se esquecer que, para poder a gente evoluir,
para poder a gente ir adquirindo as habilidades e competências que precisa para sermos evoluídos, a gente precisa da convivência com o outro. E é no casamento que a gente tem a experiência mais íntima possível. Né? E essa experiência íntima vai nos ajudar a exercitar uma série de coisas. Eu vou falar uma coisa aqui. Por exemplo, sabe qual foi a minha maior dificuldade quando eu me casei? Eu sou assim um pouquinho alto. E desde jovem, desde os 16 anos, eu tenho essa altura. Quando eu me casei, eu casei muito jovem. Na casa de meu pai, ele encomendou uma cama para mim. Então era uma cama grande e eu ficava com os pés. Era uma cama larga e bem comprida. Eu dormia muito bem lá. Quando eu me casei, o dinheiro era pouco e eu comprei uma cama normal de casal, que era estreita e curta. Eu ficava com os pés para fora e a mulher do lado ali. E eu tinha maior dificuldade de dividir aquele espaço. E isso é um exercício, porque a gente tem que aprender a compartilhar o espaço, compartilhar as coisas, compartilhar os problemas, compartilhar as soluções, e isso faz a gente crescer. Então, o casamento ele tem esse componente que é importante. Por outro lado, Jesus mesmo fala, aliás, os espíritos, é Kardec que fala sobre isso quando explica essa mensagem, que Deus, ao criar o casamento, né, nas suas leis naturais, ali existe a união dos corpos, os laços corporais, mas existe também a união que forma os laços afetivos, que nos difere dos animais irracionais, não é? Que nós temos os laços afetivos. E a ideia de Deus é que esse laço afetivo entre o casal, ele se espraie para os filhos, para que os filhos também possam construir uma situação boa, intimamente, para serem boas pessoas, né? Bons cidadãos. E a própria ciência materialista nos diz que a família é a unidade essencial da sociedade. E de fato é, porque se a sociedade está ruim, é porque as famílias estão ruins, estão mal, estão com problemas. À medida que as famílias forem se harmonizando, a sociedade, de modo geral, vai melhorando. Então, é na família, na convivência familiar, que a gente tem a oportunidade de fazer esse compartilhamento de uma série de coisas, e é onde a gente vai aprender, por exemplo, eu quando era garoto, tinha uma coisa que eu fazia, minha mãe acobertava. Se meu pai soubesse, eu acho que eu apanhava. Quando tinha leite condensado em casa, eu gostava muito, eu pegava ele e fazia um furo de um lado, um furo no outro, e bebia ele assim, bebia ele todinho. E minha mãe, de uma certa forma, cobertava, mas não deveria cobertar. Porque é na família que a gente aprende que se aquilo é gostoso, você gosta, tudo bem, mas os outros também gostam. Então eu não posso comer tudo porque eu gosto. Eu tenho que esperar. Porque se a pessoa não é educada a compartilhar e a respeitar em casa, é a pessoa que vai desviar a merenda, que não vai se importar de adulterar o leite das crianças, que não vai se importar de adulterar a data de vencimento dos remédios, porque está preocupado somente em atender suas necessidades. E é na família, naquela convivência ali do lar, que a gente vai aprender isso. Então, veja como é importante o instituto do casamento. Porque se os pais não estiverem bem, os filhos só vão ficar bem se eles já tiverem uma bagagem muito forte do passado. Porque se não tiver, essa influência nociva dos pais, de falta de educação, vai complicar, sem dúvida, a vida daquelas criaturas. Ah, mas eu conheço uma pessoa que os pais não prestavam e ele foi. O mérito da pessoa, não dos pais. Porque também, se os pais fossem bons e orientados adequadamente, ele seria ainda melhor. Tem um outro lado, né? Mas eu conheço pais maravilhosos, mas o cara não deu para a gente, não. Sim, mas se ele não tivesse recebido os bons exemplos, talvez ele fosse pior do que ele é. E outra, aquela semente que foi lançada ali, um dia ela vai brotar. Aquele exemplo de carinho entre os pais. O tema sexualidade é um tema muito difícil. Mas qual é a melhor escola para aprender a questão sexual? É observando o amor entre os pais. Esse é a melhor coisa. Por quê? Porque tem que ensinar nossos filhos que a questão sexual ela é bonita, é natural, mas ela tem que vir acompanhada do amor, do afeto. Isso aqui é uma regra de ouro, não é? Um amor, afeto, que respeita aquela pessoa. Por outro lado, a gente tem que aprender
que antes de casar eu tenho que conhecer o parceiro ou a parceira. Eu preciso aproveitar a época do namoro para saber se realmente aquela pessoa dá para eu conviver com ela por muito tempo. Muitos casamentos acabam por isso, porque eu conheço a menina porque ela é a mais bonita da escola, aí eu quero casar com ela, mas é uma pessoa que tem comportamentos que não vai dar certo. E aí eu insisto naquilo e a coisa dá errada. Ou então a moça que quer casar com um rapaz porque ele tem mais dinheiro. E às vezes tem uma pessoa que está ali que seria um excelente companheiro, mas não tem muito dinheiro e ela prefere as coisas materiais, mas vai quebrar a cara lá na frente. Porque toda a união ela deve ser baseada no amor. E é isso que Jesus fala que não deve ser separado. Esse laço de afeto, esse laço de amor que permite a união, uma união boa, estável, harmoniosa entre um casal. É sobre isso que ele falava. Agora, se não existe mais o amor, já está separado. Não tem mais o que separar. Se eu chego em casa e não aguento nem olhar para a cara da companheira, existem casais que não se separam e não brigam, mas não falam um com o outro. Já viram isso em algum lugar? Não falam, simplesmente não trocam mais. Carinho nem se fala, mas não troca mais nem uma conversa, um diálogo. Então, tudo isso serve para a nossa reflexão, para a gente entender o quanto é importante o casamento e o quanto vale a pena a gente fazer de tudo por manter a nossa união, mesmo que ela seja complicada. A gente deve fazer um esforço. Poxa, está difícil, a pessoa não me entende direito, a gente está brigando. O que eu posso fazer para melhorar isso aí? Eu tenho que analisar o que eu posso mudar em mim que pode diminuir esses atritos. Porque eu não tenho como mudar o outro. Talvez seja esse um dos grandes problemas do casamento. Porque eu quero mudar o outro para que ele faça as coisas do jeito que eu quero. O outro ou a outra, né? Então isso é um problema. Porque a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. Eu tinha um amigo que ele dizia, o que eu faço para mudar a minha esposa? Eu acho que não vai dar certo. É melhor você ver o que você pode fazer em você. Não tem. Agora, quando eu me modifico, aí que entra uma coisa interessante. Quando eu me modifico, a minha mudança pode influenciar o outro a mudar também. Porque às vezes eu reclamo que o outro não me dá atenção, mas também quando ele vem falar, eu também não sou atencioso. Se eu mudar isso, né, pode ser que o outro mude também. E se não mudar, pelo menos eu fiz minha parte. E eu vou ficar bem. Tudo isso é para a gente refletir e fazer o nosso esforço. Por quê? Porque do casamento, nós temos a porta de entrada da reencarnação. Do casamento, dessa união, é que virão os espíritos ali retornando. E a gente sabe, quando vê as obras de André Luiz, a gente vê que a grande maioria dos problemas poderiam ser resolvidos, nossos problemas espirituais, se a gente vivesse melhor em família. Porque aqueles que estão dentro da nossa casa são companheiros de muitas jornadas, de um modo geral. Tudo bem que existem os casamentos acidentais, já falamos sobre isso. Mas, de um modo geral, não é assim. Ele se reencontra com pessoas que fazem parte de um círculo de convivência e de relacionamento, muitas vezes doentio, e que precisa, nesse momento, de uma melhora. Que possamos nós ser aquele que toma a iniciativa de se transformar e melhorar o relacionamento desse grupo. Sendo mais paciente, ajudando, sendo pacificador. Quando quiserem entrar em atrito, você tentar amenizar aquela situação, nem que seja com uma prece. E a prece faz uma diferença, viu? Eu não sei se vocês já testaram. Pode testar em casa. Eu testo com os vizinhos, às vezes. Tá aquela briga danada, aí eu fico, meu Deus, ajuda eles a se acalmarem. Mas não é que funciona? Se você ficar com aquela prece, né, sincera, devagarinho, aí daqui a pouco vai amenizando, aquilo passa. Por que não faz com a gente também? É difícil, porque quando a gente está com raiva, né? Na hora da raiva a gente não lembra de fazer uma prece. Mas a gente, se der, a gente para um pouquinho. Outro dia eu vi um amigo falando, né, que a gente não deveria dormir sem discutir, sem resolver uma briga. Eu acho que não. Eu pessoalmente. Eu acho que é melhor esperar esfriar um pouquinho, deixa a cabeça esfriar. Uma boa noite de sono faz uma diferença danada, né? A gente vai para o mundo espiritual, vai correr, né, aquelas coisas todas, e vai também ouvir as orientações dos nossos guias, né? Vai enxergar melhor as situações. Então, vale a pena a gente esperar um pouquinho. Porque a gente quer ficar remoendo, quer discutir a relação na DR, né?
E fica aquele para frente, para trás, para frente, para trás, e lembra daquela coisa que aconteceu há 10 anos atrás e traz para agora, e fica aquela confusão que não acaba nunca. É melhor esperar passar, para a coisa ir devagarinho melhorando. Então, meus irmãos, é isso. A gente trouxe essa pequena reflexão, né? É lógico que esse tema ele é muito abrangente, mas de uma forma simples, a gente quis transmitir a vocês como é valioso o casamento, como vale a pena a gente tentar, no máximo que a gente puder. Lógico, se chegou uma situação que não dá mais, que está insuportável, tudo bem. Se tiver que fazer isso, tente fazer sem ser com briga, você virar inimigo do outro. Né? Afinal, é provável que a gente retorne junto, se não como marido e mulher, mas retorna como mãe e filho, como pai e filha. Tudo isso pode acontecer, porque Deus quer que a gente aprenda a se amar. E se existe alguém com quem eu tenho alguma diferença, alguma coisa que não está bem resolvida, mais cedo ou mais tarde eu tenho que estar junto com ele para aquela coisa se encaixar. Ele só vai ser feliz quando a gente amar todos. Né? Todos aqueles que estão ao nosso redor, a gente estiver bem com todos. E eles conosco. Né? Então, muita paz. Olha, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui para conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Muita paz para todos. Então vamos fazer a prece, né? Senhor Jesus, querido amigo, só nos resta te agradecer pela oportunidade bendita de refletir em torno dos teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, porque temos tantas dificuldades ainda. Favorece-nos o entendimento, mas, sobretudo, nos dá força para colocar em prática nesta. Nas situações difíceis, especialmente no ambiente doméstico. Proteja todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que a tua paz e o teu amor possa se estender a todos os que sofrem. Muito obrigado por tudo, que assim seja.